Quinta-feira, 7/7. E aqui estamos nós para mais uma live. Uma live para a gente falar sobre propósito, sobre como que a gente pode ser melhor. Hoje a gente tem uma convidada, Camila Sader. Camila é uma dentista protagonista, uma dentista que fez a vida odontológica ter propósito e ficar conectada à vontade de fazer mais e melhor. Já a Camila está entrando com a gente e a gente vai bater um papo. E esse papo é para você, dentista. O ano está começando. O ano está começando e vem aquelas coisas na cabeça de: e aí, esse ano vai ser diferente? Sim, esse ano pode ser diferente. E ele depende de você. Totalmente de você, tá? Então, a gente vai bater um papo. Deixa eu chamar a Camila aqui. Camilinha, tenta... Pronto. Ver se foi. Vamos. É isso, gente. O que eu posso dizer para vocês? Olha ela aí. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Deu Tudo bem com certo? você? Já tá no consultório. Já vim pra cá. Por que não? Porque lá em casa meus gatos começam a derrubar tudo, daí eu falo, não vai dar certo. Aqui tá todo mundo dormindo. Meu marido foi pra academia e eu tô aqui na sala, no silêncio. Ah, então. É lá eu não consigo ficar no silêncio. Que bom, bem-vinda, Camila. Obrigada por aceitar esse convite, esse desafio para esse bate-papo. E aí a gente estava conversando sobre o que ia falar e eu imaginei que nessa época do ano, onde todo mundo pensa em grandes planos, em grandes coisas, e eu sei que você já começou o ano seguindo o seu caminho, o seu propósito, as suas coisas que fizeram diferença dentro desse processo seu e dessa odontologia que você faz com tanto propósito. E eu queria que a gente falasse isso para eles, assim. Conta um pouco da sua história odontológica, como é que a Camila escolheu o odonto e por que a odontologia faz sentido para você. Então, Cláudia, a odonto meio que não sei, eu caí nela, sabe? Não foi planejado. Foi. Tanto que primeiro eu fiz uma outra faculdade, né? E daí depois eu me senti assim, faltando alguma coisa, né? Eu falei, não, tá faltando alguma coisa. E eu tava com um filho pequeno, tava grávida, né? Aí eu falei, como que eu vou fazer, trabalhar, fazer meus horários? Daí eu tinha uma vizinha dentista. E ela falou pra mim, Camila, ser dentista é muito legal. Você vai no consultório, vai ver. Eu sempre gostei de biologia na escola, essas coisas, né? Você vai conseguir fazer seus horários, você vai é muito bom. Eu vi a paixão dela pela profissão e eu comecei a conviver com ela e me apaixonei. E falei assim: eu vou encarar, vou encarar. E foi assim: eu encarei, entrei, não sei nem como que eu consegui, porque eu tava com o filho, eu tinha acabado, meu filho tava com 1 ano quando eu entrei na faculdade de odonto, Uau! e eram 5 anos na época, né? Eram 5 anos e foi pauleira, assim. O começo não foi fácil, Cláudia, não foi fácil. É, Teve momentos de querer desistir, tanto que até fiz um vídeo uns dias aí atrás para os recém-formados não desistirem, que é difícil mesmo. E fui batalhando, comecei lá de baixinho, aí fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, mas mesmo assim eu queria um canto meu, sabe? Eu falei assim, não, eu preciso de um canto meu que eu quero botar esse meu olhar, né? Não quero sentar no mocho e fazer tratamento, né? Fazer tratamento. Eu queria uma coisa que tivesse a ver comigo mesmo. E aí eu consegui, demorou esses 20 anos para eu conseguir montar o meu cantinho. E agora eu tô aqui e tô conseguindo implementar tudo isso que eu sempre quis, né? De ver uma odontologia prévia, antes que aconteça as coisas. Porque o que aconteceu? Durante a odontologia eu também, eu fui fazer pério. Primeiro eu fiz pério porque eu achei que era a base de Rapaz, tudo, né? É o terreno que sustenta tudo. Fiz pério, mas logo de cara, assim. E aí começou a vir as coisas, aí eu gostava de fazer restauração, sempre gostei
Eu sempre gostei de tudo no odonto, isso que era difícil para mim, né? E aí um professor meu me chamou para trabalhar com ele, mas ele queria que eu fizesse endodontia. Daí fui eu para endodontia, fiz em 2010 a endodontia, já com microscopia, foi um professor excelente. E, e aí fui para endo. Só que daí na endo, daí eu via também, por que as pessoas vêm para fazer canal e não tem cárie? Desde aquela época, assim, um ou outro aparecia. Não é uma chuva que nem tá hoje, né? Mas Aham. aparecia. E daí eu tava lá na endo, daí eu falei, já fiz a endo, já vou fazer o lupino, já vou fazer a coroa, daí fui pra dentística. E na dentística eu também fiquei assim, nos pacientes, falei, mas por que eu faço usando o melhor material, dando o meu melhor, com uma técnica boa, e quebra, e mancha logo, e a pessoa tendo que fazer retratamento, eu não entendia. Daí eu fui me perguntando por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Foi quando eu conheci o Paulo Vinícius no CIOSP, que eu já nem ia mais no CIOSP muito, que eu falava, é muito cheio, não quero mais ir. Aí eu fui numa palestra dele, não me lembro em que ano, acho que foi em 2018. E aí vi ele falando disso, das lesões não cariosas, né? Por que que acontece? Tudo isso que, bum, caiu na minha cabeça. Falei, Tudo fez nossa, sentido, né? tudo fez sentido, exatamente. Falei, nossa. E é muito mais difícil, né, Cláudia? Porque Muito mais. é um trabalho de formiguinha que você É, tem que conscientizar o é isso. paciente. E Então, Camila, sabe por que eu quis trazer isso e quis trazer você para conversar? Porque as pessoas precisam entender que é um processo, é uma transformação. E que a gente nunca para de estudar, né? É um processo de progressão contínua e de cada passo, né? Eu já te disse isso, você tem uma voz que você tem que levar para o mundo, e eu sei que eu te coloquei na zona de desconforto te trazendo para cá, e sei que, e te acompanho de verdade, que cada vez você está vencendo, né, alguns obstáculos para estar aqui. Quando você começa falando que a odontologia não era um sonho, para mim também não era. Eu tinha uma tia dentista, tenho, né? Que ela tem 53 anos de formada, e ela foi minha inspiração também para fazer odonto. E a minha filha está num processo de vestibular e tem aquela crise da carreira e tal. E o que eu disse para ela, que eu acho que aconteceu comigo, e por que que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que você viveu um pouco disso. A gente se apaixona no caminho. A gente não precisa ter aquela certeza absoluta. E quando a gente não tem essa certeza absoluta, muitas vezes dá vontade de desistir, porque o processo é um processo de altos e baixos. Então, que bom que você abriu a sua voz e falou com as pessoas que estão em processo, né? Na comunidade Dentista 3D, a qual você faz parte, tem a Gia é recém-formada, tem a Thaís, que defendeu agora a monografia dela de graduação falando da tomografia. E a gente tem que passar por esse processo. Eu passei, você passou. E esse processo de aprendizado ele é contínuo. E uhum, tudo que você fez, a dentística, a endo, a pério, e tudo que a gente vai fazer, isso numa hora faz todo sentido, né? E Paulo Vinícius, né, o PV, eu também sou da comunidade do PV, e agora mentorada do PV, ele faz um processo de realmente tirar a gente da zona de conforto, né? O conhecimento que ele traz mostra, para mim, mostrou uma radiologia diferente, que é aquilo que você falou, não é uma coisa que a gente não sabe, mas quando a gente conecta com o estilo de vida do paciente, com uma restauração que mancha, porque o paciente não tem saliva, e quando uma restauração cai porque não tem nada a ver com o material que você usa, essa inquietação existe. uhum. E essa inquietação é que faz a gente permanecer querendo trilhar o processo. Então, conta mais um pouquinho como essa transformação fez tudo fazer sentido e como que se desafiar e se colocar na zona de desconforto faz bem. Eu tô para fazer essa live fixa há um tempo. E a gente sempre acha que vai ser difícil, e a gente sempre acha.
E na semana passada eu fiz a live com a Gima Fei. Você tava, né, na live? Eu tive que fazer a live do carro, porque eu não tinha Eu vi. espaço para fazer a live. Eu estava viajando, estava na Bahia, na casa do meu sogro, e de manhã não tinha um ambiente que não fosse haver interrupções e circulação de pessoas, e você foi para o consultório hoje pelo mesmo motivo. E aí, quando eu acordei e vi que não tinha, eu falei, vou desistir. Vou mandar mensagem para a Gi e falar que não vai rolar. Depois eu falei, calma aí. É assim que a gente, né, lida com as dificuldades? Não. E eu acho que a gente tem sido colocado, cada um, gente, aí cada um que está ouvindo aí, cada um é colocado à prova por algum obstáculo. Fala um pouco do que está sendo para você todo esse processo, porque é um processo, para mim também é. Não, Cláudia, eu achei que nunca na vida eu ia precisar fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito quietinha, eu gosto de ficar no meu canto. E o Paulo Vinícius sabe que foi um. Ele que me colocou, você vai conseguir. Porque assim, Cláudia, eu vi também que eu não conseguia colocar isso para as pessoas, é muito de formiguinha. Eu tô desde 2018 falando com as pessoas sobre isso. E eu falei, não, não dá para ser tete a tete no consultório, só um por um. Foi, a Tem que gente tem estar que lá, espalhar. né? É Tem isso, que a gente estar tem lá. que espalhar. E o Paulo Vinícius, que é um desses incentivadores, né, que falou assim, gente, a gente tá cheio de coisa errada na internet, a gente tem que ir para a internet falar, e as pessoas que são sérias, que estudam e tudo, não gostam muito de internet, né? E a gente tem que, internet não, as redes sociais, e a gente tem que ir, foi assim. E foi difícil, foi bem difícil, assim, dava até dor de barriga no começo, mas é aquela coisa, quando eu percebi que eu tô fazendo não é a Camila, sabe, aqui, eu quero aparecer. Não, eu estou passando uma informação muito importante, orientações de consciência que podem ajudar as pessoas a ter saúde e os dentes para o resto da vida. Então, isso daí foi Isso é um que. propósito muito maior, né? E aí faz Então, sentido, porque você falou uma coisa que é interessante, porque quando é só pra gente, a gente procrastina. Eu faço amanhã. Ou ou o meu cabelo não tá bom, é, ai, não me maquiei, ai, não sei o quê. Agora, Cláudia, até já fiz sem maquiagem, com negócio, sabe, de touca na cabeça, e é isso. vambora. Porque é pelo outro, né? E não é aquele pelo outro que você se anula, é aquele que você vence a você mesmo para cumprir o propósito. E Uhum. aí é que faz sentido, né? A gente conseguir pensar em como a gente vai impactar a vida do outro. E você tá vendo o resultado nisso? Sim, foi difícil também. Assim, é muito de formiguinha. Aqui no consultório é bem de formiguinha mesmo, sabe? Porque não é todo mundo que me segue, que eu atendo muito adulto, né? Então, na Para geração que que eu cria. vou seguir a minha dentista, né? Eu quero É, ver fofoca, eu quero ver movimento, né? ou, sei lá, adulto você que não, nem mexe muito Então, eu Sim. acabei fazendo também dentro do consultório, né? Então, depois que eu comecei a passar para dentro essas informações, mandava vídeo, e-books, tudo para os pacientes também, aí começou a abrir mais também. Eles entenderem um pouco mais, falar, nossa, estou entendendo agora, mas é, eu tenho dificuldade, viu, Cláudia? Assim, não é que eu tenho dificuldade, as pessoas. Ah, tá bom, é saliva, eu bebo mais água, sabe? Aham. Não, não, eu não tenho boca seca, não. Ou, não, eu não tenho bruxismo, não tenho bruxismo. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos fazer. Comecei a fazer também assim, vamos colocar o aplicativo só uma semana. Eu sei que é mais um aplicativo, mais uma coisa apitando, mas só para você ter a consciência, depois você me fala. Aí depois de uma semana, nossa, eu apertava e não sabia. Então, são coisas que tá tão natural na pessoa que ela tá preocupada com outras coisas, assim. Então, e aquela cultura da gente, né? Que só vem no dentista quando dói, ou de 6 em 6 meses, ou um ano, para uma limpeza. Uma limpezinha. A gente não limpa, tudo bem, eu vou limpar o dente, mas eu vou ver tantas outras coisas. E assim, isso eu já estou entendendo também dos meus pacientes. Não é todo mundo de 6 em 6 meses. Tem gente aqui que vem de cada mês. É claro que daí tem um pacote diferente, porque todo mês fica pesado, é uma Aham. outra, dá menos trabalho para mim,
porque se ele vem todo mês, ele está dentro do Um esperado ali. controle esperado, né? Isso. Então, cada um depende do estilo de vida, depende do que ela toma. E hoje em dia, né, Cláudia, depois não sei que foi um boom depois da pandemia mesmo, esse excesso de tantas coisas da vida, assim, de tela. Você vê as crianças já têm uma agenda assim de adulto, né? A gente está ansioso com o mundo, é guerra ali, é guerra aqui. Então, é uma loucura mesmo hoje. Daí tem a procura pela estética muito grande e estética a todo custo, então não tem orientação e vão fazendo as coisas sem orientação. Só que esquece que por dentro tem um monte de coisa acontecendo e a boca não é separada do corpo, gente. Então é um trabalho de formiguinha, eu considero assim, mas que a gente está no. Tem bastante dentista agora com essa visão e estamos conseguindo espalhar mais, eu acho. É interessante o que você falou, porque a gente está conectado com uma odontologia presente e futuro. E a gente vê muita gente ainda fazendo uma odontologia que não existe mais, né? Sem se preocupar com hábitos, com diagnóstico correto, Exatamente. é um diagnóstico que vai desde como ela come, o que ela faz, como ela dorme, né? Se ela aperta os dentes, o aplicativo que você falou é o Desencoste, né? Que eu também não falo, será que? E de vez em quando eu apertei, não estava percebendo, né? E ele aplica. De uma odontologia diferente, eu acho que essa nossa conversa, ela é tanto para o dentista quanto para um paciente. Essa nossa conversa é para quem precisa entender não só que a odontologia mudou, o paciente mudou e vai continuar mudando, mas que o dentista precisa mudar. O dentista precisa mudar a forma de se comportar, né? A forma de aprender, a forma de se capacitar além, né, da parte técnica. Porque ficam faltando muitos pedaços, né? Esse ano eu faço 30 anos de formada e a minha empolgação e a minha dedicação à odontologia só aumentam, porque eu A minha entendo também. que nada sei, que tudo é um processo e uma construção e como as coisas se conectam. A gente veio, assim, a época da minha tia que se formou era uma época que a gente tinha o clinicão geral do consultório que fazia tudo, e é claro que tinha uma ou outra especialidade, a minha tia é endodontista, e depois a gente veio para uma era de ultra especialistas, então você só faz aquilo que te indica que está dentro da especialidade, e agora a gente tem uma retomada para um dentista clínico, um dentista bom, que aí possivelmente ele tem duas, três, quatro especialidades como você, mas que ele consegue avaliar esse paciente como um ser humano completo e que tem uma boca dentro do corpo, né? Quando a gente fala, a gente reclama que as redes sociais não têm conteúdo, e aí vem o protagonismo, o seu protagonismo, o meu protagonismo e de todas as pessoas que entenderam isso, que é nosso papel mudar essa, esse entendimento do que é uma odontologia de qualidade. E aí a gente tem que se posicionar. E aí a gente tem que abrir a boca, porque o dentista que faz múltiplas facetas e vende isso para um paciente que só quer estética, ele continua crescendo. E nós estamos calados, né? Então a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Para você que está ouvindo essa live, eu não sei o quão difícil é isso para você, eu não sei em que fase da vida profissional você está. O ponto principal é o paciente mudou e a gente tem que mudar. Uhum. O mundo mudou e a gente tem que mudar. E aí a gente precisa entregar isso para o mundo. Eu estava dando aula para minha turma presencial esse sexta e sábado. E aí eu fiz uma reflexão com eles e falei muitas coisas. Eu falei, gente, para que a gente veio a esse mundo se não para impactar pessoas e deixar um legado? E um legado não é o que a gente deixa a partir do dinheiro que a gente ganha. E, gente,
É claro que eu quero ganhar dinheiro, é claro que a Camila quer ganhar dinheiro. O dinheiro é o que paga nossas contas e faz com Uhum. que a gente viva bem, mas tem que ter um propósito por trás e impactar pessoas a esse propósito. Quando fala-se de propósito, as pessoas acham que vai vir do céu uma luz e vai falar: Plim, o seu propósito é fazer uma odontologia assim assado. Não, o seu propósito é cuidar de pessoas e transformar vidas. E escolhe em quê? O meu é odontologia, o meu é radiologia, o meu é tomografia computadorizada. E ok, mas o propósito não precisa ser uma coisa do prêmio Nobel, né? É Não, simplesmente exato. o seu fazer com energia, com propósito, com coração. E eu falo, né, que eu sempre fui assim, fazer no paciente aquilo que eu vejo meu filho, minha mãe sentado na cadeira. Tem um artigo, né, que tem aquele o que você da filha, né? Aham. Faça sempre, assim, eu não quero ficar só tratando curativamente. Tanto que eu fiquei fazendo um monte de especialização porque eu tava perdida. Você falou, gente, eu tenho que melhorar, alguma coisa tá faltando aqui, alguma coisa tá faltando. Faltava técnica, né? Como se faltasse um pedaço para você entregar. E aí eu vi que não, você tem que prever. Eu falei assim, olha, eu tô capacitada de fazer as coisas e tem pessoas que as coisas que eu não faço estão aqui comigo para fazer os procedimentos. Mas eu tô querendo prever para você não ter mais coisas, para você não precisar gastar o seu tempo, o seu dinheiro e sua saúde. Então, daí que vem a parte de diagnóstico, que eu acho a parte mais importante, que é a primeira consulta, que é as consultas de manutenção são todas inclusas, assim, você tá sempre olhando o que pode acontecer. Então, isso que eu acho que é muito importante o acompanhamento. Não é aquela coisa de limpeza de 6 em 6 meses, isso me dói o ouvido, sabe? A mim também, aquele clichê, né? Visite seu dentista de 6 em 6 meses. Isso é tão vazio que por fim não funciona, né, Camila? Tem gente que vai ao dentista e depois. E eu fiz isso por muito tempo, só que daí eu ficava frustrada, porque mesmo aquele que vinha de 6 em 6 meses, vinha com cárie. Por quê, gente? Mas como assim? É. Vinha com coisa quebrada. Não tá batendo as coisas aqui. E Então, bota em xeque você mesmo, né? Você fala assim, será que eu sou uma boa dentista? Mas eu estou fazendo. E nossa, aí, como? e aí é o pedaço que falta, né? De educar, de entregar saúde, de fazer como deve ser feito para que a gente entregue mais. A gente critica, às vezes, um médico que talvez não entregue para a gente, além de uma receita ou um pedido de exame, mas o que nós estamos fazendo para a gente se diferenciar como um dentista que entrega saúde, né? E para isso a gente tem que ser educador. Sim. E educador só no consultório 1 a 1 é muito pouco, né? É muito Tem bom. que. E, Tem a- que multiplicar, escalar. e as redes sociais, isso é muito bom, tanto para coisa ruim como para coisa boa. Então, já que os ruins tem bastante, vamos também colocar coisa boa, né? Então vamos levantar e vamos fazer a nossa parte, né? Exato. Eu vejo que seus conteúdos, Camila, falam de tudo. Como que você e isso é um ponto que pega muito nas pessoas, né? Mas o que que eu vou falar? Mas como que eu vou abordar? Como é que você seleciona o que que você deseja abordar, o que você quer falar? Olha, Cláudia, assim, eu comecei falando eu falo da odontologia de tudo, de todos os procedimentos, para as pessoas entenderem o que é a odontologia. Mas também falo agora eu estou entrando mais, que eu vou seguindo um roteirinho assim, né? E depois eu volto de novo, porque tem muita gente que quer ver caso clínico, quer ver coisa assim, e às vezes, gente, não é. Eu tenho paciente aqui que ele não quer a perfeição, ele quer comer direito, não quer usar aparelho, porque já tem idade, então eu consigo devolver para ele um estado de saúde e que não é tão lindo que querem ver nas redes sociais. Então eu explico para as pessoas todos os procedimentos que existem, como são feitos e principalmente agora da parte de estilo de vida, né?
quanto é importante para não precisar fazer um monte de tratamento, não precisar perder dente e com 80, 90 anos você ter os seus dentes em boca. E então, e assim, não sei, vai caindo, aí sim vai caindo, Cláudia, vai vindo assim umas ideias, daí eu falo assim, nossa, olha, isso é legal para falar, eu acho que vai ser interessante. E eu não fico preocupada, Cláudia, de ver quantas curtidas, quantas pessoas viram, eu nem olho isso. Eu faço e pronto. Por que eu faço isso? Porque o vídeo que eu pus na internet, eu também mandei para o meu paciente. Uhum. Então, eu estou fazendo para o meu paciente. E claro, para as pessoas também de forma, mas assim, eu não fico olhando, ai, ninguém me curtiu, ai, ninguém viu, ou ai, sabe, não fico preocupada com isso. Então, eu falo de tudo mesmo, falo de tudo da odontologia, apesar de eu não fazer tudo no consultório, eu tenho colegas que fazem as coisas que eu não faço, Uhum. e, e aí é assim, é conteúdo da odontologia mesmo. E aí vem duas coisas na minha cabeça quando você fala isso. A primeira é só começa, porque depois parece que vem uma chuva de inspiração e o negócio vai falando. E às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você está no meio de uma situação, eu vi um caso, uma radiografia, eu digo, que eu preciso falar sobre isso. E às vezes essa motivação é tão grande e a narrativa vem tão rápido na cabeça que dá vontade de fazer agora, nesse momento. Eu preciso falar isso agora, senão eu vou esquecer. Não vai vir do jeito que eu quero. E é só começar, né? É só Sim. começar que depois vem uma chuva de ideias, de processo. E aí, falando desse protagonismo também, a Camila não fala, não vive só de odontologia. E como é que você tem capacitado? Eu falo muito isso também para os meus alunos, e eu sei que o Paulo fala isso também, estimula a gente. Como que a leitura, como que os temas não odontológicos influenciam quem você é e aquilo que você faz? Então, isso foi uma das coisas que me ajudou, foi principal para eu estar aqui conseguindo fazer as coisas. É fora da odontologia. Eu estudo fora da odontologia, livros, conversas com pessoas que podem te orientar, que podem te trazer Insights, né? insights de te orientar mesmo, tipo uma pessoa que te orienta. E os livros não odontológicos, com certeza. Eu sempre gostei muito de ler, então é fácil para mim, foi fácil Aham. isso. Mas no começo eu ficava, não, mas eu não vou ler esse livro porque eu quero odontologia, odontologia, odontologia. Fui um pouco resistente. Quando eu comecei, eu falei, nossa, isso Mas aqui é. você sabe que eu já acabei de ler, mas os hábitos atômicos, e toda vez que eu leio, e aí com hábitos atômicos eu tive vontade de fazer isso, e com alguns livros que fizerem bastante sentido, eu vou fazer isso também. Hábitos atômicos, eu lia trechos enquanto eu estava lendo, eu falava, gente, mas se o hábito é uma coisa que a gente precisa começar para que a gente veja o resultado e deseje prosseguir, talvez tem tudo a ver com o exame 3D. Se eu preciso para ter resultado na academia, se eu preciso começar e prosseguir, e depois de um tempo eu vou perceber que isso modificou, calma aí. Se o dentista está no consultório, se ele não usa o exame 3D, ele usa só a panorâmica e o periapical. Mas ele resolve um dia, um caso que tá difícil de enxergar e ele deseja ver mais, por mais que ele não tenha essa habilidade ainda de ser um dentista 3D, como eu chamo, se ele usar uma vez e aquele diagnóstico fizer sentido, ele vai falar, opa, isso é diferente. Então eu vou pedir de novo, até isso virar um hábito. Então eu peguei o Hábitos Atômicos e alguns trechos eu trazia eu lia o trecho e fazia esse paralelo com odontologia 3D, com o diagnóstico tridimensional a partir da tomografia. E você sabe que deu bom? E você sabe que em relação à tomografia, Cláudia, como eu falei, em 2010 eu comecei a fazer eu fiz a especialização em endo, né? E me apaixonei pela endo, nunca achei que ia gostar, porque na faculdade não foi tão legal assim. E, e era só radiografia, né? Radiografia, e
Em 2010 eu já começamos a usar o digital, pelo menos, né? E a tomografia, em alguns casos a gente pedia, mas era caro ainda, né? O exame. Mas a gente já era. A primeira vez que eu pedi uma tomografia, eu falei, uau! Eu queria que todos os pacientes fizessem a tomografia, mas nem todos tinham condições de fazer. Mas hoje, Cláudia, hoje eu vejo que para o meu trabalho ser de excelência, tem que ter a tomografia. Para Tem que ter. molares, pré-molares, assim, se pudesse para todo mundo, eu pediria. Mas assim, é claro, eu peço as radiografias sempre. Aí da radiografia, quando eu vejo que eu preciso, opa, esse aqui eu preciso de uma tomografia. Eu explico para o paciente o porquê. As pessoas não entendem ainda muito bem o que é tomografia odontológica, acho que vai entrar naquele tubo a cabeça e vai fazer. Aí eu explico, olha, não é, tá? Você vai ficar sentadinho, é igual uma panorâmica, então não precisa ficar assim. Não sei, às vezes, eu não sei até hoje, eu não sei direito, Cláudia, se o convênio cobre odontológico, eu não sei. Alguns cobrem. Eu acho que alguns cobrem, né? Cobrem. Aí eu peço para perguntar se, no convênio, se o convênio cobre e tal. Mas hoje já não tá tão assim, tão caro como era antigamente. E, gente, é o dente, é um órgão. Você vai, você quer uma excelência para o seu tratamento? Vamos fazer, porque eu acho que vai te trazer um resultado muito melhor. O meu trabalho vai ser muito mais, como é que eu falo, previsível, né? Porque antigamente eu fazia assim, vou pedir, se eu precisar eu peço. Daí eu tô lá com o microscópio, não acho o quarto canal, fico lá me matando, 2 horas com a pessoa com a boca aberta e fecho. Olha, vou ter que pedir a tomografia. Por que não pediu logo no começo? É isso. É sobre estratégia, né, Camila? Desculpa, é sobre estratégia. Então, capacidade o dentista tem de encontrar o quarto canal, enfim, de fazer um dente mais difícil, uma extração. Não é sobre a técnica que ele carrega, é sobre a estratégia que ele vai usar para acessar isso de forma melhor. Eu adorei agora quando você falou que o dente é um órgão, e quando a gente realiza isso como uma verdade, é uma verdade, se para a gente operar um rim, um coração, a gente precisa de um exame que dê detalhe, por que o órgão dentário, com uma anatomia tão pequena, tão detalhada, com risco de desvio ou de que o erro pode significar a perda desse órgão, por que a gente não usa, né? E eu tenho usado agora essa correlação e tem feito muito sentido para mim, que é o exame 2D, ele é um mapa. Então, a periapical, ele é um mapa do dente. Só que a tomografia é o GPS, é o navegador. E aí faz muito sentido isso também, né? Porque a gente até pouco tempo, e isso é real para a vida de todos nós. A gente ia para uma cidade que a gente não conhecia, a gente estava ali dando mapa, ou toda hora parava de esquina a esquina, ainda era assim, abria livros, não era assim, Ou aquele livro gigante que abria, que assim. abria e olhava, né? Ou até em viagem você olhava, onde é a rua, perguntava na recepção do hotel. Hoje você tem, né, um Facilidade. aplicativo que vai te dar mais informação. E sabe o que é mais curioso? E agora vem mais um paralelo sobre isso. Quando você tem o GPS, você não só sabe como como melhor chegar nesse GPS, nesse caminho, mas o mais legal, que me veio essa sacada agora, Camila. Você sabe o tempo que você vai demorar. Exato, exato, é verdade. Você sabe que você vai chegar no lugar 10 horas e 10 minutos. E trazendo essa reflexão para o consultório, por que não, né? Então quer dizer que você quer otimizar seu tempo de cadeira é o mais precioso, é o seu tempo, é o seu valor. Se você tivesse uma ferramenta que é um GPS que te mostrasse, que otimizasse esse seu tempo, que em tanto tempo você vai conseguir acessar esse dente com qualidade, finalizar esse canal ou algum outro diagnóstico que a tomografia traz. Então, eu não duvido que um bom dentista
E até em processo de experiência, porque a gente aprende fazendo, a odontologia é repetição. E é Uhum, por isso que os dentistas que têm um pouco mais de tempo de formado, eles acabam sendo um pouco mais eficientes. Não estou falando melhores, mas mais eficientes, porque aquele caso ele já viu uma, duas, três, quatro, uhum. cinco, 10 vezes, repetiu. Então não tenho dúvida que um dentista vai conseguir extrair um terceiro molar. Mas e se ele soubesse, como um Aonde colocar GPS, tudo, né? aonde, que caminho ele tem que fazer e quanto tempo, já que ele é tão bom, ele ia demorar para concluir esse tipo de procedimento. Então, E isso dando conforto, vai dar conforto para o paciente e um pós-operatório muito mais tranquilo também, né? é melhor do que. Então, a gente anda de Uber sem ar-condicionado e de Uber Black, né? E a Exato. gente tendo essa relação entre a excelência e a boa experiência e a questão de saber em quanto tempo isso vai ser feito. Então, Uhum. são tantos paralelos para a vida real, e eu acho que o uso de metáforas e o uso de processos de comunicação, como você tem feito, como eu tenho feito, de forma que não só o paciente, mas o aluno entendam a partir daquilo que ele já conhece, é fundamental. Porque aí ele vai perceber que faz sentido. Exatamente. É muito bacana isso. Me conta como que você outro dia me mandou um caso lindo, né, de uma raiz, né, Ah, sim. anatomia sinuosa, digamos assim, e que você viu ali que tinha uma lesão, você tem o olho treinado, você sabe que ele tinha uma lesão, mas você optou por pedir a tomografia também. Me conta um pouquinho disso. E como que isso fez diferença para você? Então, esse é um dos casos daquele que a pessoa vem só quando tem dor, mas ele não estava com dor, ele só estava incomodado com a estética de um dentinho mais escuro. Bati o olho e falei, pronto, o dente está morto, né? Tá, tá Necrosou. morto. Vamos fazer, ó, vou fazer um teste, você vai ver que ele não Não responde vai. como os outros dentes. Daí ele percebeu, falou, nossa, eu não sabia que podia morrer assim sem cárie, né? Esse paciente não era meu. Nunca tinha atendido. Passou a ser meu, né? Agora que ele não tinha dentista. Aí ele falou: Olha, eu não sabia, né? Que ele podia dar canal sem ter cara e tal. Aí eu falei: Vamos tirar a radiografia agora. Vi lá a lesão, vi que não era pequena e uma raiz que não é comum no lateral daquele jeito que eu te mandei, né? Super curva. Aí eu pedi a tomografia para ele, mas daí ele foi um desses. Mas tomografia, depois você é uma tomografia odontológica, diferente, você só não é aquela do tubo, você sente e tal. Fez bonitinho e fizemos o processo, né? Porque a lesão era muito grande. Quando veio a tomografia, uau, tudo que eu te mandei, né? Você viu? Muito diferente, né? Do que é Não. a radiografia. E mostrei para o paciente. E eles ficam encantados quando eles vêm, porque você consegue girar, você consegue mostrar por trás e mostrar para ele a importância do tratamento ser desse jeito. Então foi bem incrível. É sempre bem incrível. Quando eu peço a tomografia, é sempre muito interessante, porque a gente consegue ver outras coisas. Porque mesmo pedindo que a gente chama o FOV pequeno, lá que pega poucos Poucos dentes, tempos. né? Mas ali a gente já consegue ver algumas outras coisas em outros dentes e é muito legal. Eu já pedi também para a boca toda e é incrível, porque daí você vê tudo, 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 né? Tudo que precisa ser feito é maravilhoso. Eu gosto muito desse exame e, e traz uma segurança assim de passar um, um diagnóstico para a pessoa e um planejamento muito mais assertivo, né? Do que ficar com aquela panorâmica, então, assim, desculpa, Cláudia. Panorâmica é panorâmica, né? Traindo não serve. É um excelente exame para começar a história, mas ele não Isso, vai te mostrar detalhe de nada, né? de nada, assim. É claro que você não ter nada, é melhor ter ela ali, que tem muita gente que fala, eu fiz exame, eu fiz sim, tá aqui. Ela me falou, essa radiografia dá para ver, eu falei assim, olha, tá bom, mas vamos pedir outras coisas, né? Então, mas esse caso aí foi bem interessante mesmo, e muito, muito legal. E o paciente ficou muito contente mesmo. Interessante, gente, o caso é para vocês entenderem, né? Que é exatamente isso que a gente está falando.
Clinicamente, Camila não tinha dúvida que era um Não tinha dente nada. necrótico. Não, mas ele não E- tinha nada, nenhuma É, fístula, nada. nada, nada. Mas estava escuro, Só escuro, sem dor, sem não nada. nada. Mas o paciente gerou esse incômodo pela estética, o paciente foi. Quando a Camila examina e faz os testes e faz a radiografia, ela não tem dúvida nenhuma de como vai proceder. Então, a conduta, na teoria, se mantém a mesma. Acho que está aí o grande ponto de bloqueio do dentista de usar o exame 3D. No entanto, quando ela pede a tomografia, e aí guardem isso, tudo que na radiografia é de um tamanho, na tomografia é muito maior. Então, se vocês estão vendo uma lesão de tamanho significante, na tomografia ela vai ser significantemente maior. E é claro que na radiografia você também já viu que era uma raiz sinuosa, mas por que que a tomografia foi interessante? Para poder validar a estratégia que você tinha pensado de tratamento. E com isso, com certeza, se ganha tempo, o paciente percebe um diferencial no dentista e sai, obviamente, encantado. Sim, e pelo tamanho da lesão, né, Cláudia, eu sempre prezo para sessão única, mas não é sempre que dá para sessão única, né? E o tamanho da lesão, eu falei assim, eu consegui pela tomografia ver por onde acessar para drenar pela gengiva, para sair todo É impressão, né? aquela concentração bacteriana, para não precisar entrar com antibiótico nem nada, porque eu só entrei com antibiótico mesmo quando tá com celulite, alguma coisa assim. Que ele até me perguntou, mas você não vai me dar antibiótico? Eu falei assim, não, eu tô atuando Na no infecção, foco, né? né? Então não precisa, o próprio corpo vai, você tá com a saúde boa, o seu próprio corpo vai dar conta. Dá conta. Só que com a tomografia, sem a tomografia eu não sabia por onde drenar. Aí com a tomografia eu vi ali onde eu poderia acessar e pum, aí foi já, então ajudou no tratamento endodôntico mesmo, né? Porque eu não fiz sessão única, mas também não precisei ficar naquela coisa até regredir aquela lesão gigante. Até drenar via conduto ia ser. Não, ia demorar demais. Então, a tomografia é muito boa. É muito gostoso trabalhar com ela. E foi bom para alinhar a expectativa do próprio paciente, né? Sim, A sim, sua e a do próprio paciente sobre sim. quanto tempo de cadeira, quantas consultas mais ou menos, e como isso ia ajudar dentro desse processo. E principalmente porque muita gente fala assim, mas canal não é rapidinho, é só tirar o nervinho. Aí a gente mostra, assim, né? É bem interessante. Tudo é fazer o paciente entender, né? Sim, sim, sim. E com o visual, eles entendem bem, né? O fato de você. Eu fiz também uma. Teve uma aula com a Bruna Conde na comunidade, eu acho, não sei se essa você assistiu ao vivo, e a gente estava conversando. Uma das coisas que a gente falou é que às vezes o dentista pede a tomografia, o paciente entende que tem que fazer, faz um exame que tem um custo maior e o dentista nem mostra esse exame para o paciente quando ele está no consultório. Você percebeu que ao mostrar para o paciente, ele Você realizou a sabe que necessidade. para mim foi sempre intuitivo. Eu sempre mostrei, sempre desenhei, sabe, no papel. Então, quando tem uma coisa para mostrar já feita, nossa, eu sempre mostrei. Então, mas assim, no começo, Cláudia, eu tinha limitação de mexer no software, né? Eu usava só o template. Aí quando eu conheci você, eu já sabia mexer mais ou menos, eu tinha mexido e tal, mas quando eu conheci você que você falou, para que você tem template, você tem radiografia. Então, você tá no 2D ainda, se você Sim. tá usando só a foto da tomografia, né? Aí foi aí que eu falei, não, eu quero aprender a mexer direito nesse software. E mexer é maravilhoso, porque você consegue ver tudo lá dentro, E né? dá uma sensação de poder, não dá? Não, De é muito. discussão tecnológica, como isso é importante. Então, e você mostrar assim, mexendo para o paciente, ele mesmo conseguir ver ele por trás, é muito legal, é muito legal. Então, eu sempre mostrei. Desde quando eu mexia só no template, Template. e mesmo assim, não entendia muito, né? Porque foto o paciente não entende muito bem, É, porque é aquele monte de corte, né?
Agora, o software para você mexer e mostrar é muito legal. Muito bem. Daí eles entendem, porque eles veem, né? O, o osso ali. Movimento, né? E vê o osso, o dente inserido dentro do osso, e é muito legal. João. A gente está acabando quase a live. Eu queria que você, dentro desse processo, fizesse suas considerações sobre como a odontologia pode ser incrível e como depende da gente esse processo de evoluir, de crescer. É o que a gente falou aqui, Cláudia, é sair da zona de conforto e ter um propósito maior mesmo, assim, de saber. É o que você gostaria, né? Eu, pelo menos, gostaria de ver os meus pacientes com saúde e não ficar só tratando. Eu quero prever o que vai acontecer e que eles entendam que eu tô aqui para cuidar, mas assim, para orientar, conscientizar. E para isso a gente precisa falar e falar para o maior número de pessoas possível mesmo. E se capacitar, né, Camila? Se capacitar, porque o olhar depende do conhecimento. Se você não conhece, você não enxerga. Então, você tem que estar com conhecimento na cabeça, que quando você bater o olho, você vai olhar e vai ver. E já vai perceber. Tem uma frase que eu coloco em aula que eu gosto muito, é que o seu cérebro não conhece, seus olhos não conseguem ver, né? Isso, exatamente, exatamente. Isso é muito real, né? Porque uma vez que o seu cérebro conhece, quando você vê de novo, pula na sua frente, né? Pula, pula, não tem Pula. como. É. Você fala, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso, né? Uhum. Então, esse processo de capacitação torna a gente mais. Acho que um dentista mais real, sabe? Eu tenho bastante tempo de formado e há muito tempo se fala de um dentista tapa-buraco. Hoje em dia, mais ainda, né? Porque além de tapar buraco, ele bota faceta, ele faz não sei o quê, ele faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E acaba sendo uma odontologia que, embora numa era muito mais moderna, numa era muito mais minimamente invasiva, acaba sendo muito mais mutiladora. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade. Outro dia eu fiz uma postagem que usar o exame 3D não é sobre simplesmente conhecer o exame, é sobre uma mudança de mentalidade, é sobre mudar a chave aqui de querer ter oferecer uma experiência diferente e de querer ter um exame a qual você enxergue mais e facilite o seu trabalho. Então, é uma virada de chave, e essa virada de chave só se dá com capacitação técnica e com mudança de mentalidade, que a gente só consegue com livros e conteúdos não Fora da odontológicos. odontologia. Isso, exatamente. Isso é tão poderoso, que a gente acaba viciando, né? Eu só vou para academia ouvindo podcast, porque Não, vicia, vicia, porque você só quer. Você vê que faz sentido e dá resultado, então você quer mais, né? quer abastecer, né? É. Quero abastecer, quero abastecer. Que delícia de live. Muito gostoso, viu, Cláudia? Meu, Obrigada. um bate-papo. Eu queria te honrar e dizer que eu estou muito feliz, né, de estar próxima de você, de, de fazer parte de uma comunidade a qual você faz parte, que é Dentista Pro, de você fazer parte da comunidade Dentista 3D e de entender que nossos propósitos se cruzaram, né? E, e que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Então, Sim, parabéns por esse protagonismo que você exerce diariamente e mostra, não só para o paciente, mas para a comunidade odontológica, que é possível a gente ser um dentista diferente. uhum. Obrigada por contaminar o mundo com um pouco de Camila. Ah, não, obrigada. Você também. E a gente vai se encontrando, isso que é gostoso, né? A gente vai conhecendo Se pessoas com esse conectando, né? propósito. Então, só vai crescendo, assim, é muito gostoso mesmo. E aí a gente acaba convivendo com pessoas que pensam como a gente, como se fosse um algoritmo, né? Exato, exatamente. E Exatamente. esse algoritmo da vida aproximou a gente, que a gente consiga transformar, Isso viu? mesmo. As próximas Obrigada. gerações que virão aí de dentistas, porque a gente tá, mas o pessoal que tá chegando que tem que mudar aí também, né? Mudar essa forma de entender a odontologia, de entender a vida e de saber que a gente veio ao mundo para transformar e servir. É sobre Exatamente. isso.
Obrigada, Deus te Tá abençoe. A bom, gente se viu? encontra na semana que vem. Tá joia. Ao Beijo. vivo. Um beijo, obrigada. Tchau.